O tema da mensagem de hoje é sabedoria que forja líderes. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa palavra é para todo mundo, tá? Porque tem muita gente que fala, mas eu não sou líder. Líder, toda aquela pessoa que aponta a direção e que gera alguma influência na vida de alguém. Isso é o que todo cristão deveria ser, luz do mundo e sal da terra. Então não importa se você esteja numa posição formal de liderança ou não, todos nós fomos chamados para liderar e, sobretudo, liderar com sabedoria. Amém? Eu quero começar esta minha mensagem contando a respeito de um filme que eu assisti na Netflix, que é uma história real de uma jovem cristã, era casada, tinha filhos e tudo, mas ela trabalhava numa dessas clínicas que eles chamam de planejamento familiar, mas na verdade é uma clínica de aborto. Essa clínica no Texas era uma das maiores dos Estados Unidos. E essa jovem, apesar de ser cristã, ela era favorável ao aborto, havia feito 2 abortos e debaixo da liderança dela, 22 mil pessoas, mulheres, haviam feito aborto. Ela chegou até a ganhar o prêmio como a melhor funcionária do ano da clínica, a que mais foi proativa. Até que um dia ela teve que substituir alguém e ela participou de um procedimento de aborto. E quando ela viu a agulha entrando, e ela viu na imagem o bebê se mexendo e tentando evitar a agulha e evitando a dor, ela caiu em si. E ela ficou muito chocada e a partir disso ela pediu as contas, chorou demais, passou por um processo profundo de arrependimento e então começou a ser uma ativista contra o aborto. Aí ela conta, porque durante todo o tempo do filme tinha uma igreja que mandava as pessoas para orar naquela clínica. E ela contou para aquelas pessoas que eram dessa igreja, que quando tinha gente lá na clínica orando, impondo as mãos, caía 75% do número de pessoas no dia. E aí eles ficaram impactados. E ela falou, nós precisamos continuar orando, porque o poder de Deus é muito grande. E a partir daí, gente, só para encurtar a história, aquela clínica enorme simplesmente fechou. E Deus deu aquele prédio que fazia abortos para a igreja e para aquele grupo de pessoas que lutavam contra o aborto. Não é tremendo isso? Mas o lindo nessa história é a gente saber que Deus permite, muitas vezes, que nós cometamos erros, mas que a gente corrija a rota. E para isso é muito necessário que a gente tenha sabedoria. E Deus tem sabedoria para quem está aberto para se tornar uma pessoa de influência, uma pessoa que aponte o caminho e a direção de Jesus. Quantos aqui estão dispostos a deixar Deus trabalhar na sua vida para corrigir as rotas, corrigir os erros? Então eu quero dar aqui para vocês algumas dicas importantes onde a sabedoria atua na nossa vida de maneira a nos tornar líderes melhores. Em primeiro lugar é a sabedoria do arrependimento, que é bem exatamente isso que aconteceu na vida daquela jovem, né? É importante você saber que líderes sábios, eles não são perfeitos, mas eles estão sempre buscando a perfeição. Isso é muito importante. No caminho que nós andamos na vida, nós precisamos aprender a reconhecer os erros e a mudar a rota. É isso que a Bíblia chama de arrependimento. É a mudança
de mentalidade. Pessoas que são herméticas, que são fechadas, que nunca se abrem para o novo. Pessoas intransigentes, egoístas, pessoas orgulhosas, não aprendem com os erros. Agora, pessoas abertas para se arrepender estão em constante transformação, em constante reflexão, buscando sempre na sua própria vida aquilo que precisam mudar. Gente, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que fazer esse tipo de reflexão, tá? Esse processo de reflexão e de mudança de atitude se chama arrependimento. No grego é metanoia, mudança de mente, literalmente. É importante você entender que o arrependimento ele vai maximizar a sua vida. Por quê? Porque você pode aprender até no erro. Pessoas que aprendem com o erro, experimentam, sofrem o custo do erro, a dor, as perdas, mas também o perdão, a restauração e a maturidade. Se você continua caindo no mesmo erro, você é igual àquela criança que ao começar a andar cai, mas nunca vai aprender a andar sem cair. Muitas vezes o cair acontece, e no caso da criança é necessário, mas chega um momento que ela domina as suas pernas, o equilíbrio, a direção, e ela pode andar com os olhos fechados, correndo. Por quê? Porque ela aprendeu com os erros, reequilibrou, fortaleceu os seus músculos e deu um passo adiante e amadureceu. Há um poeta chamado Archibald MacLeish, ele falou o seguinte: só existe algo mais doloroso do que aprender com a experiência. Presta atenção, só existe uma coisa mais dolorosa do que aprender com a experiência, é não aprender nada com ela. Ou seja, a experiência muitas vezes tem dor, tem, mas é muito mais doloroso você passar por uma experiência ruim e não aprender nada com ela. Agora, por que tem gente que não aprende nada? Porque são obstinadas, são pessoas estultas e permanecem no seu erro, mesmo quando está na cara que elas precisam mudar. Permanecem no erro mesmo quando são ensinadas, exortadas, admoestadas. Então, não importa o que essas pessoas percam, elas não se arrependem. Elas não voltam atrás, não muda de rumo, não muda de atitude. Lá dentro delas fala assim: eu sou desse jeito mesmo, vou continuar sendo. Conhece alguém assim? Pessoas assim não são felizes. Há uma parábola na Bíblia, que eu acredito que seja a parábola mais conhecida no mundo. É a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo ali, ele representa todos nós. É um filho que numa hora para outra chega para o pai e fala: pai, dá minha parte que eu quero viver longe de ti. E principalmente na Bíblia, gente, uma herança só podia ser dada quando alguém morria. Tem até um texto de Provérbios que diz que herança antecipada é maldita. Agora, quando aquele jovem vai e pede ao pai a sua herança, ele literalmente está matando o pai no seu coração. E o pai lhe dá a sua parte, ele vai embora. E ele então gasta tudo que tem, vivendo de maneira dissoluta, longe do seu pai. Vieram as consequências e as perdas. Só que aconteceu algo extraordinário. Lá em Lucas, capítulo 15, versos 17 a 19, diz assim: então, caindo em si, diga, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai,
pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso aqui expressa de maneira cristalina o que é o arrependimento. Diga, em primeiro lugar, caindo em si. Este é o primeiro passo do arrependimento. Você cair em si, você reconhecer, você entender onde você errou. Em segundo lugar, levantar-me-ei. É uma ação. Não basta reconhecer e permanecer onde você está. Volte para onde você deveria estar. E lá, levantar-me-ei e terei com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. E aqui é um reconhecimento total, porque pecado é uma palavra que não é um eufemismo. Às vezes a gente não gosta de dizer, olha, eu pequei contra você. A gente prefere dizer, olha, eu errei, mas sabe, não foi minha intenção. Não, pecou, errou, dê nome. Arrependimento é isto, quando você chama o erro, de pecado, você está pronto para sair dele, amém? E aí ele ainda diz, eu vou chegar lá, mesmo sendo filho, eu vou dizer, eu não tenho direito de ser tratado como filho. Mas a gente sabe o final da história, que o pai se alegrou, o recebeu, o perdoou, o restituiu e celebrou. Mas a verdade aqui é que o arrependimento começa com uma compreensão. Por mais vergonhosa, por mais dolorosa que seja, é importante você olhar para dentro de si e dizer, Pai, eu pequei. Amém? Então, há pessoas que nunca se arrependem de verdade. Eu e a Lília, nós nos damos muito bem. Mas se tem uma coisa que eu não gosto, quando a gente de alguma maneira tem uma brigazinha, né, que é muito raro. Enquanto não, se ela errou comigo, eu falo, estou esperando. Eu falo, estou esperando, porque normalmente quando eu erro, eu já me ajoelho, já peço perdão, já choro. Eu sou assim, né? Italiano, expressivo e tal. Ela erra muito menos, mas quando erra, tem um pouquinho mais de dificuldade e eu estou treinando ela. Estou esperando. Aí ela fala, está esperando o quê? Você se arrepender. Aí às vezes, né, ela fica assim com o pescocinho meio duro. Tá bom, desculpa. Não, desculpa é uma palavra muito fraquinha. Me perdoa. Está perdoadíssima. E morreu. Está me entendendo, gente, como é que funciona? É você entender que a culpa é sua, não é do outro. Que o erro é teu, não é do outro. Isso é tão saudável para os relacionamentos e sobretudo com Deus. Sobretudo com Deus. Não existe bênção sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Então, pessoas que nunca se arrependem, nunca mudam. Entendem que admitir o erro é um ato de fraqueza. É o contrário, é um ato de grandeza. Você admitir que você errou é você ser grande. E até mesmo líderes têm que admitir os seus erros. Porque o fato de você estar numa posição de liderança não significa que você não erre. E se errou, tem que pedir perdão. Não pode ficar justificando, porque se não houver esse arrependimento e o conserto, um relacionamento que é uma bênção pode ficar maculado. Líderes que não se arrependem são maus pais, são maus professores, são maus pastores, são maus líderes, empresários e daí por diante. Por quê? Porque quando nós de fato reconhecemos o nosso erro, nós lutamos para vencê-los. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, ó. Pior do que não admitir é não enxergar que está errado. Isso é o contrário da sabedoria, né?
Se a sabedoria é o indivíduo ser capaz de avaliar, de refletir, de pensar, de ir até a pessoa com quem ele errou, ou então a relação a Deus, né, quando o erro é interior, compreender e agir e caminhar para longe daquele erro. Agora, tem muita gente que nem percebe. Esse é o estulto mesmo. É o indivíduo que vai permanecer onde está. E muita gente não sabe porque não sai do lugar. Então a primeira sabedoria que um líder precisa ter é saber se arrepender. Aliás, o processo de arrependimento, gente, é um processo que dura a vida inteira. A gente está o tempo inteiro, né, refletindo, mudando, olhando para aquilo que nós somos, para termos uma vida melhor. A segunda dica a respeito de sabedoria é a sabedoria da perseverança. Líderes de verdade não desistem do seu objetivo. Eles enfrentam obstáculos sem tirar o olho ou os olhos do alvo. Amém? Presta atenção que eu vou dizer uma coisa muito importante, muito séria para você aqui. Por mais perfeita que a Bíblia seja, ela não vai te transformar se você não quiser. Sim ou não? Por melhor que seja o seu professor ou a escola na qual você estuda, ela não vai te ensinar se você não quiser aprender. Sim ou não? Sabe qual é o maior fator, ou o fator com maior potencial para transformar a sua vida? Além do Espírito Santo? É a sua decisão e iniciativa de mudar. Quando você vê uma pessoa de fato arrependida, ela não dá desculpas. Ela diz: acabou, não vou mais cometer esse erro, não vou mais fazer isso. A partir de agora eu vou mudar de vida. Amém ou não? Deus quer que você faça isso em todas as áreas da sua vida. Na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, nos alvos que você tem que perseguir. Os vencedores, entenda isso, gente. Eu acho muito saudável, eu gosto de ler biografias. Eu adoro ler biografias, estou sempre lendo, porque há uma característica nos vencedores que é comum. Todos eles não desistem. Eles não são nem sempre os mais talentosos. Os bem-sucedidos nem sempre são os mais inteligentes. Eles são os mais dedicados, os mais decididos, os mais obstinados, os perseverantes, os constantes, os que levantam quando caem, os que resistem à dor, os resilientes. Todo mundo passa por momentos em que fica desanimado, todo mundo passa por momentos em que tem vontade de chutar o pau da barraca, o carrinho da mexerica. Todo mundo tem, em qualquer área da sua vida, mas aqueles que falam: não, Deus vai me dar graça, eu vou vencer, estes vencem. Amém, gente? Então, quando você começar algo, termine. Não desista até que você consiga. E eu quero aqui dar 2 textos importantes para respaldar isso que eu estou dizendo. O primeiro está lá em Filipenses 1, versículo 6. Isso aqui é um homem obstinado. Se tem uma qualidade que Paulo tem, é a obstinação. Vamos combinar. Eu não vejo na Bíblia, tirando Jesus, né, porque Jesus é o concurso em tudo. Mas, tirando Jesus, eu não vejo ninguém mais obstinado que Paulo. Ele tomava pau, era perseguição, era traição, era gente querendo fazer ciúme para ele, era de tudo. Mas ele não tirava os olhos do alvo.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz aqui: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de contemplá-la, de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus ou é o dia da morte do camarada, ou é o dia da volta de Jesus. Porque nos dois casos a pessoa vai se encontrar com Jesus. O que Paulo está dizendo é que Deus não te deixou e nem vai deixar. Aquele que começou vai completá-la. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus está com você, trabalhando na sua vida. Então, meu querido, se você desistir, não é porque Deus desistiu. Ele não desistiu. Quem desistiu foi você. Então, é muito importante você continuar lutando, caminhando, porque a vitória é dos resilientes. A vitória é dos que não desistem. Há uma sabedoria nisso. O que Deus falou continua valendo. Digo, o que Deus falou continua valendo. E a Bíblia ainda diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus para a tua vida, os dons que Ele te deu são irrevogáveis. Então você já tem o que é necessário para continuar. Mas se nós queremos vencer, nós não podemos desistir. Olha aqui, gente, Tiago capítulo 1, versos 2 a 4 diz o seguinte. Antes deixa eu perguntar uma coisa. Quem está passando por uma provação aqui? Levanta a mão. Bastante gente. Então essa palavra é para você. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. A palavra perfeito aqui é mal traduzida, é pleno, tá? Maduro. E íntegros, em nada deficientes. A Bíblia está dizendo para você que você aprende é na prova. Então, se você está sendo provado, não reclame. Paulo está dizendo, aqui Tiago está dizendo, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ou seja, uma provação na vida do crente não é para derrubá-lo, é para melhorá-lo, para gerar nele perseverança, para gerar nele resiliência. E Provérbios 17, 24 diz assim. Olha que versículo lindo, gente. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Olha o que Deus está dizendo para você. A pessoa inteligente que já entendeu que a sabedoria é importante, ela não tira o olho da sabedoria, porque ela quer o quê? Aprender. Agora, o insensato está olhando nas extremidades da terra. Sabe o que ele está fazendo? Está vagando. Você já teve numa aula que o professor está dando uma aula, você está assim, ó? Já teve, né? Oh meu Deus, se eu tivesse essa sabedoria eu teria aprendido tão mais. Porque essa foi minha história, eu passei a vida inteira assim na escola. Mas pior do que isso é os crentes, que você está pregando e os crentes estão assim, ó. Ou então estão assim, ó. O inteligente, ele não perde nada, ele anota tudo. Eu adoro quando eu vejo os crentes anotando. Eu falei, estão interessados. Querido, o tanto que você aprende depende da tua vontade de aprender, do teu interesse, do teu foco. Olha, eu tinha um pai poliglota. Meu pai fez de tudo para me ensinar a falar inglês, francês.
Ele falava comigo e eu virava assim a cara, não queria saber de nada. Até que um dia eu estava já na faculdade, fazendo faculdade lá na Palavra da Vida. Nós recebemos um professor chamado Dwight Pentecost. Esse camarada escreveu o maior compêndio sobre escatologia até hoje. Esse camarada estava lá, diante de mim, uma semana inteira dando aula. E eu assim, né? Enquanto ele falava, eu falava, Deus, como esse cara é sábio. Como é que alguém pode ser tão sábio assim? Só que eu não falava de inglês. Aí eu cheguei para a Lilian e falei, como é que fala? Eu quero te convidar para jantar na minha casa. Foi muito gozado. Aí ela me explicou, eu fui lá, I'd like to invite you to have dinner at home. Queria te convidar para jantar em casa. E ele falou, yes. Eu só entendi o yes. Chegou em casa, a Lilian, né, recém-casada, né, fez um macarrãozinho para ele. E eu, gente, eu tinha acabado de me converter, fiquei tocando Baden Powell para ele. Pensa num camarada com os olhos desse tamanho, né? Vendo eu tocar Baden Powell, aquelas coisas. Ó, eu sei que aí depois, quando chegou a hora da conversa, eu falava uma coisa para a Lilian e ela traduzia para ele falava para ela, ela traduzia para mim. Quando ele saiu, eu estava tão envergonhado. Falei, eu tive um pai que a vida inteira quis me ensinar e eu nunca quis aprender. Gente, eu comprei um curso de 200 horas de aula. A Lilian está de prova, tá? Em 6 meses eu falava inglês fluentemente. Mas eu simplesmente ficava umas 5, 6 horas por dia. Ela falava comigo em português, eu respondia para ela em inglês. Cada lição tinha uma música no fim. Pronto, melhorou ainda. Eu tocava a música, decorava o vocabulário. Eu me tornei focado para aprender aquela língua. Hoje, por conta disso, muitas portas foram abertas. Porque eu diria para você que 90% dos livros que eu leio são em inglês. Os maiores teólogos, os melhores livros do mundo, em todas as áreas, estão em inglês. Então eu caí em mim, eu percebi que eu tinha perdido uma oportunidade. E eu falei, a partir de agora, eu vou estudar. Então eu quero dizer para você, meu querido, toma posição, se apaixone pela sabedoria. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Quando você não tem foco, quando você não tem prioridades na sua vida para o teu propósito, você perde as oportunidades. Mas como eu comecei a dizendo, a boa obra que Deus começou, Ele vai completar. Hoje, diga assim, hoje é dia de eu tomar posição. Hoje é dia de você tomar posição e fazer algo que Deus já está falando para você fazer, que você não faz. Em todos os sentidos, na tua vida pessoal, na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida profissional. Olhe para Deus, olhe para o seu alvo e tome a decisão, não desista. É importante que você saiba que ninguém nasce sabendo. Todo aprendizado passa por um processo de aprimoramento. Isso exige paciência, perseverança e determinação. William Ward, ele diz assim, lembrar uma grande verdade é admirável, mas aplicar essa grande verdade na vida é sinal de sabedoria. Não basta saber, tem que viver. Peter Senge, um professor, define o aprendizado como um processo, presta atenção aqui. Um processo que ocorre ao longo do tempo e sempre integra o pensamento e a ação. Você sabe que para que você construa memórias de longo prazo, você depende de uma área do seu cérebro que chama hipocampo. O hipocampo, ele tem uma série de neurônios, e quando você tem uma postura
positiva. Por exemplo, quando você gosta de um determinado tema, de uma determinada matéria, e você tem prazer naquilo, essa sensação positiva de bem-estar, de estar motivado, aumenta muito a capacidade do hipocampo de armazenar as suas memórias. Porque ele acaba ligando alguns receptores dopaminérgicos e também chamados de cetil, que faz com que você fique focado positivamente e tudo que você pensa e estuda, você guarda e aquilo permanece para sempre na tua vida. Então, para qualquer coisa na tua vida, quando há motivação, você vai mais longe. Se você não gosta de algo, você não aprende. Se você gosta, você aprende. Então, é muito importante que você faça algo que lhe dá prazer, porque aquilo vai gerar em você a motivação. É óbvio que está em primeiro lugar, aquilo tem que ser a vontade de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Mas, se você está numa área da sua vida que você não tem nenhum interesse, isso é a razão porque talvez você esteja patinando. Tem muita gente assim, desiste do aprendizado quando ele parece difícil. Mas o segundo sinal de sabedoria aqui, para forjar um líder, é a perseverança. O terceiro sinal, a terceira dica, é a sabedoria da influência. Líderes assumem riscos. Líderes obstinados, líderes são pessoas que querem fazer diferença na vida de alguém. Se incomodam com a realidade de si mesmos e dos outros. Se incomodam com o estado das coisas. Assumem responsabilidade quando outros inventam desculpas. Líderes enxergam possibilidades quando outros enxergam dificuldades. Líderes inspiram e falam ao coração dos seus liderados. Eu quero dizer uma coisa, tem muito tipo de líderes no mundo. Tem líderes loucos, tem líderes oportunistas, tem líderes estultos, mas tem líderes sábios. O líder, pela sua capacidade, muitas vezes pela sua obstinação, ele leva multidões para o engano. No Brasil, nós já tivemos líderes aqui que levaram o país para a bancarrota, ou para perto disso, por causa do seu carisma, por causa da sua obstinação, por causa do seu discurso. Mas Deus quer levantar nessa geração homens e mulheres, líderes de expressão, pessoas que fazem diferença e que vão apontar a direção certa na sabedoria que Deus lhes dá. Amém? Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Líderes sábios são ávidos pela verdade. Provérbios 1, de 5 a 7 diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, das palavras e enigmas dos sábios. O que Salomão está dizendo é que até o sábio e até o instruído tem que ouvir. Ele não está dizendo, olha, ouça ao sábio. Ouvir ao sábio significa ouvir o que o sábio tem para dizer. Aqui não, aqui está dizendo, o sábio, ouça. O instruído, aprenda. Por mais que você saiba, você não sabe tudo. Por mais que você já tenha crescido, você ainda pode crescer mais. Essa é a maior característica de pessoas que chegam ao nível do brilhantismo. Não se satisfazem com aquilo que já conquistaram. Estão sempre querendo crescer. E gente, nesse mundo, as coisas estão cada vez mais difíceis. Entenda algo. Antigamente, você ia passar por uma
entrevista, o RH queria ver o que estava no papel do teu currículo. Então, se você tivesse lá mestrado, doutorado, ótimo. Hoje não basta isso. Antigamente, se você falasse inglês, ótimo. Os jovens hoje que chegam para fazer uma entrevista, se for para um nível um pouco mais alto, falar inglês, gente, isso é nada. Tem que falar o inglês, o espanhol, e se puder, o mandarim. Estou dizendo que cada vez mais a competição está grande. E se você quer se sobressair, você tem que ter avidez pela verdade, para que você seja norteado por ela, mas você tem que ter avidez também pelo conhecimento. E o texto diz: as palavras inimigas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Alguém que tem acesso ao ensino e despreza é louco. Alguém cujo pai pode pagar uma escola cara com professores bons e despreza é louco. Eu vibro quando eu vejo alguém que estudou na escola pública e prevaleceu. Não foi por sorte. Tem gente que tem que lutar contra todo e contra todos, e ainda assim prevalece. O que eu estou dizendo aqui para você, meu querido, que a sabedoria demanda que você entenda a importância do conhecimento, a importância da verdade. Você é um ser criado por Deus. No dia que você se converteu, Deus tem um chamado para você ser luz do mundo e sal da terra. Então, ao invés de esperar cair do céu, comece a fazer alguma coisa para mudar o seu patamar, para crescer na tua área, na tua profissão. Não desista. A obra que Deus começou, Ele ainda não terminou. Em nome de Jesus eu declaro. Mas líderes sábios são humildes também. Provérbios 15, 32 e 33 diz assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Gente, este texto é um tesouro. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Querido, a vida que você tem depende das suas escolhas, e a sabedoria é que vai fazer diferença em como a sua vida vai terminar, que legado você vai deixar. Pessoas humildes para admitir que erraram, a Bíblia diz que vão ser honradas, né? A humildade precede a honra. Mas eu quero dizer também que líderes sábios são agregadores. Quem chega ao topo sozinho fez muita coisa errada no caminho. Uma das coisas que eu tenho mais prazer nessa igreja é que eu comecei essa igreja do zero. Mas se vocês pensam que o Lamartine fez essa igreja crescer, não. Foram as pessoas que foram sendo agregadas a essa igreja que fizeram essa igreja crescer. Então, essa é uma igreja de todos nós. Essa é uma igreja onde os pastores estão aqui há 20, 30 anos. Eles vão chegando e vão ficando. E vão ficando por quê? Porque eles entendem que eles têm um chamado e têm um lugar. E nós celebramos um ao outro, amém? Você chegar ao topo junto é melhor do que sozinho. Então,
Compartilhe com pessoas, compartilhe com irmãos, compartilhe com amigos. Saiba que Deus, Ele nos deu a todos dons diferentes. E quando nós nos unimos, nós crescemos. Pessoas solitárias ficam sempre no meio do caminho. Ninguém chega ao topo sozinho, nem Jesus. Ele tinha os seus discípulos, que se tornaram seus amigos. Lá em João capítulo 15, versículo 15, ele diz assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha, gente, lidar com pessoas dá trabalho. Dá ou não dá? Jesus teve muito trabalho com aqueles discípulos, mas eles chegaram ao nível de serem chamados de amigo por Jesus. Na vida, qualquer relacionamento dá trabalho. Casamento dá trabalho, amigos dão trabalho, companheiros de trabalho, né, ministeriais dão trabalho. Mas se você desistir ou se fechar, falar, não, gente dá trabalho, eu estou decepcionado, não quero mais amigo, azar o teu. Azar o teu, porque são as pessoas que vão agregar valor na tua vida. Amém? Não desista delas. E quando Jesus foi para o céu, foram seus discípulos que levaram a sua obra adiante. Lá na transfiguração, Mateus 17:1, a Bíblia diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Até Jesus tinha os seus mais próximos. Por quê? A gente não sabe. Certamente ele amava todos igual, mas ele tinha os seus mais próximos. É muito importante isso. E por último lugar, eu quero dizer que a sabedoria, ela tem credibilidade, ou a credibilidade tem sabedoria. Há muita gente no mundo que dá conselho para tudo, até de coisa que não conhece. É aquele camarada que é dono de uma agência de viagem, que ele fala de um país que ele nunca foi. E quando o camarada vai para o país, ele deixa ele sozinho, porque ele não tem como guiar. Quero dizer para você, meu querido, que a sua credibilidade depende do teu sucesso. Saiba disso. Você não terá credibilidade se aquilo que você estiver dizendo não for real. Por exemplo, um nutricionista gordo não tem credibilidade. Um conselheiro de finanças quebrado não tem credibilidade. Um advogado que não cumpre a lei não tem credibilidade. Um pastor que a família é destruída não tem credibilidade. A tua credibilidade está diretamente ligada ao teu sucesso. Então, na área que você foi chamado por Deus, você tem que viver o que você está fazendo. Porque se não viver, vai ser fake. Mas eu quero dizer que você pode viver. Qual é o problema de você admitir qual é a área que você não vive e começar a viver? Essa coisa da credibilidade é muito sério, gente. Eu sempre digo, eu gosto de usar essa figura. Aqui dentro, eu sou pastor de vocês, eu sou fundador da igreja, eu sinto muito carinho, o amor e o respeito de vocês. Mas se eu brigar no trânsito, como já aconteceu há alguns anos atrás, há muitos, eu já não brigo mais, faz muito tempo. Mas muitos anos eu brigava. O camarada olhava para mim, eu era um Zé Mané. E ele não tinha nenhum problema de mandar, apontar o dedo, fazer coisas. E um dia eu estava parando e pensando, eu falei, puxa, que coisa essa coisa do papel, né? Que interessante. Essa coisa da territorialidade, aonde você é importante, quem te respeita, tem a ver com o quê? Tem a ver com as pessoas conhecerem o teu sucesso.
Então o que eu quero dizer para você, meu querido, muitas pessoas têm portas abertas por aquilo que elas conquistaram. Vocês já viram, por exemplo, Bernardinho falando em empresas a respeito de como gerenciar, liderar pessoas? O que ele liderou na vida? Ele liderou grupos de pessoas jogando vôlei. O que um cara desse tem para dizer para um empresário na área financeira, por exemplo, uma empresa? Tem muito, tem demais, porque ele ganhou tudo o que ele fez. E ganhou à custa de princípios que ele estabeleceu na sua vida. Agora, se ele fosse somente o jogador que era a reserva do William, ele nunca ia ser chamado. Ele foi um bom jogador, foi o segundo da seleção, mas ele é um técnico espetacular. E o que dá para ele a autoridade? A vitória. Na hora da pressão, na hora que o inimigo é tão bom contra ele, na hora que a diferença entre ganhar e perder é milimétrica, a frieza dele, a cuidade dele, a maneira dele fazer com que os seus liderados ficassem motivados, e a medalha. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas você não pode desistir. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar credibilidade. Deus quer que você construa uma história de vitórias. E muitos empresários, viu? Muitos. Quando eu me casei, meu sogro me deu 2 livros que eu já li, acho que umas 10 vezes. Muitas das minhas ilustrações eu tiro de lá. A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Ele fala literalmente isso. Ele fala da importância de você perseverar até quando quebra. Ele conta história de grandes empresários que quebraram e que se levantaram e que deram a volta por cima e que começaram de novo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: credibilidade não tem nada a ver com posição. Estou vendo o Marcelino aqui, lembrei do Ramon. Um dia eu cheguei para o Ramon e falei: Ramon, cara, quando eu comecei essa igreja, eu não tinha ninguém para me comparar. Ninguém. Era uma igreja pequenininha, quem estava ali era tudo uns jovens comigo. Não tinha ninguém para me comparar. Mas você não. Você vai chegar e vai ter muita gente que vai dizer para você: ó, está aí porque é genro do pastor. Então eu quero dizer para você que não dá para você ser mais ou menos. Você tem que ser bom no que você faz. Quando ele vem e prega e vai bem, eu parabenizo. Um dia eu falei: ó, foi muito ruim. E não foi ruim, mas a régua é alta. Eu falei: você precisa melhorar aqui, aqui e aqui. E ele está mandando bem pra caramba. Tá ou não tá? Mas tem que pagar essa conta. Tem que pagar essa conta. Porque credibilidade não tem a ver com a sua posição. Tem gente que chega numa posição, por quê? Porque foi indicado. Mas tem que merecer, tem que conquistar a credibilidade. Então, a credibilidade é resultado do sucesso e da sabedoria. Filipenses 2, 17 a 18 diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo, olha, presta atenção, pois naquilo que ele mesmo sofreu, está falando de Jesus aqui, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus aprendeu pelo que sofreu. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: está sofrendo? Ela aguenta firme. Você vai aprender também pelo que você sofreu. Amém? Até Jesus, gente. Agora o mesmo capítulo depois diz assim:
versos 5 a 11. Antes, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, irmãos. Jesus não conquistou um nome sobre todo nome pelo fato de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Mas ele conquistou um nome sobre todo nome, porque mesmo deixando a forma, ou pelo menos os atributos de Deus, se apequenando, se esvaziando, tornando um ser humano, ele foi excepcional, ele foi perfeito. E ele cumpriu a obra que Deus tinha para ele. E por isso, depois de ter caminhado até o fundo, ele subiu até o mais alto. Quais as características de alguém que sobe até o topo? Em primeiro lugar, diga assim: iniciativa. Você precisa se levantar para subir. Foi até o fundo? Jesus também foi. Mas depois ele foi até o topo e teve um nome acima de todo nome. Você caiu? Levanta. Um dia você vai ter uma história para contar. Vai ter credibilidade dobrada. Depois, sacrifício. Quer moleza? Come Maria mole. Mamão com açúcar. Sacrifício é necessário. Para você subir, você tem que abrir mão, irmãos. Toda pessoa que chega a vencer, ela abriu mão de muitas coisas. Abriu mão do conforto, abriu mão muitas vezes da presença da família, das pessoas que ama. Abriu mão de muitas horas para poder chegar aonde quer. Sacrifício é necessário. Não para a salvação, porque Jesus já foi salvo, mas tirando a salvação, todo o resto da nossa vida é resultado de obstinação, de visão, de luta, de procura, de sabedoria, amém? E por último lugar, maturidade. A Bíblia diz que Jesus aprendeu, amadureceu por aquilo que sofreu. Para você subir, você tem que se desenvolver. Cada vez mais os obstáculos exigirão algo mais difícil, e você tem que crescer para conquistar aquela dimensão. E por isso eu concluo dizendo que Deus tem um chamado para todos os seus filhos, para serem líderes forjados. Eu gosto da palavra forja, porque a forja é você colocar o metal no fogo, né? Não tem jeito, é só o fogo que vai forjar você. Então, saiba que Deus está na tua vida. Essa obra que Ele começou, Ele vai continuar fazendo. E a forja é a obra que Ele é, o instrumento que Ele vai usar. Amém? Se você estiver vivendo um momento difícil, não desista. Porque desistir é para os fracos. Tem gente que tira a vida. Vou me matar. Deus não me ama. Não seja fraco. Ai, pastor, você não está amando. Não, eu amo demais. Amo demais. E você que está me vendo, se você está considerando isso, saiba que quem está soprando no teu ouvido aí é o diabo. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio. Jesus veio para que você tivesse vida em abundância. E a boa obra que Deus começou, Ele vai completar até o dia de Cristo. Não tenha pressa. Não queira chegar lá a qualquer custo. Aproveite o aprendizado. Aprenda a sabedoria. E a sua vida vai influenciar a muitos.
Feche seus olhos. Jesus quer que você seja luz do mundo e sal da terra. Muitas coisas foram faladas aqui. Mas não se esqueça, sabedoria é ser capaz de se arrepender, reconhecer onde errou. Sabedoria é resistir o tratamento de Deus, é perseverar, é não desistir, é ficar firme, mesmo quando tudo parece contrário. Sabedoria é entender que Deus te chamou para influenciar, com seu amor, com seu exemplo, com a sua história, com seus erros, mas com seus consertos. Sabedoria, meu querido, é você pedir a Deus que Ele te dê credibilidade. Porque quando alguém adquire credibilidade, sai do patamar de ter que quebrar pedras e entra no patamar onde as bênçãos correrão atrás de você. Deus tem isso para a tua vida, para 100% das pessoas que estão aqui. Saiba disso. Eu, na minha vida, todos os dias, Deus tem revelado coisas que eu tenho que mudar. E não pense você que é fácil para mim também. Mas uma coisa eu decidi. Eu estou olhando para o alvo. E o meu alvo é Cristo. E é para lá que eu vou. Eu digo para o Senhor: Senhor, não desista de mim. Usa do que o Senhor tiver que usar, Senhor. Mas faça com que eu chegue aonde o Senhor espera que eu chegue. E esse é o meu desejo para vocês também. Porque nós vivemos num tempo de tantos desmandos, onde as trevas se multiplicam. E esta é a hora da igreja se levantar, não com um discurso religioso, mas com uma vida de credibilidade, Senhor, onde quer que nós estivermos, para que as pessoas venham e se rendam a Jesus, através do nosso testemunho. Eu quero orar por você, meu querido, porque o maior de todos os arrependimentos é o arrependimento de reconhecer que é pecador, que todos nós pisamos na bola, e reconhecer a necessidade de um Salvador. Então, se você está me vendo na internet ou aqui, se você ainda não encontrou em Jesus o Salvador na tua vida, se ainda não passou por esse processo de arrependimento, hoje você tem essa oportunidade de entregar o teu passado, o teu presente e o teu futuro para Deus, dizendo: Senhor, sozinho eu não vou dar conta, eu preciso que o Senhor me dirija. E eu quero orar por você e quero te ajudar a fazer essa oração. Se você quer entregar a vida para Jesus, você tem um QR Code aí. Você está na internet, você pode colocar o teu celular ali e dizer: eu estou entregando minha vida para Jesus. Mas se você está aqui hoje, eu queria que você levantasse a sua mão. Você quer entregar a vida para o Senhor, eu vou orar por você onde você estiver. Fique com a mão levantada para que eu possa te ver, em nome de Jesus. Alguém? Então, tem gente apontando aqui, mas eu não estou enxergando. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus lá atrás, graças a Deus ali também. Há mais alguém aqui? Eu quero pedir para você, graças a Deus aqui, graças a Deus também. Eu quero pedir que você fique de pé onde você estiver, e nós vamos orar juntos, queridos, em nome de Jesus. Hoje é o dia de você tomar uma decisão e mudar de vida. Graças a Deus por todas essas pessoas. Põe a mão no seu coração e ore assim: Senhor Jesus,
Eu reconheço que eu sou pecador, mas eu reconheço também que o Senhor tem um plano para a minha vida. Por isso hoje eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus morreu na cruz, no meu lugar. Eu te recebo, Senhor, como meu Salvador e meu Senhor. Muda a minha vida, porque eu estou disposto a caminhar segundo a tua vontade, em nome de Jesus. A igreja aplauda ao Senhor, gente. Glória a Deus. Glória a Deus a você também que deu a sua vida para Jesus. Mas eu quero orar ainda por você, meu querido. Esse é o momento em que nós estamos debaixo da unção da palavra. A palavra de Deus, quando proferida, ela não é só para o intelecto. Ela é para a alma e ela é para o espírito também. E muitas vezes nós já estamos no nível do entendimento, mas ainda não temos força para mudar. E hoje eu quero liberar esta palavra de unção para quebrar os grilhões da área na tua vida que precisa ser transformada. Então, se você tem algo na tua vida hoje para apresentar ao Senhor, levante do seu lugar em nome de Jesus. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada, e ainda que eu tenha sido mensageiro, estou sentado com os meus irmãos ali, suplicando para que o Senhor possa usar da tua palavra para transformar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade, dar força aos Deus, para que cada um possa vencer a sua área de fraqueza, humildade para cada um receber, ó Deus, de Ti, não só o confronto, mas também o conforto, não só o entendimento, mas também a capacitação, porque a tua palavra diz que o Senhor opera tanto o querer quanto o realizar. Eu sei que nossos irmãos aqui, Senhor, essas ovelhas queridas, e também os que me veem na internet, eles desejam, Senhor, te servir da melhor maneira, mas se o Senhor não operar em nós não conseguiríamos. Todos nós precisamos de Ti. Mas eu quero declarar e profetizar, Senhor, pela autoridade que o Senhor me dá, que o Senhor vai levantar neste tempo de apostasia uma geração de crentes comprometidos, uma geração de crentes, Senhor, que terá credibilidade, uma geração, Senhor, de crentes que está lutando com as suas próprias lutas e está sendo instrumento, Senhor, de testemunho, porque ainda que não sejam perfeitos, estão caminhando em direção à perfeição, seguindo os passos do Salvador. Então por isso eu os abençoo, Senhor. Eu os abençoo, Senhor, com autoridade para que as cadeias das trevas sejam quebradas na vida deles, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe.